Analisaremos agora o item 15 da prova de Biologia do Enem de 2009. Temos aqui o texto base, o referencial bibliográfico e o enunciado. No slide seguinte, nós temos as alternativas. Vamos começar pela leitura do texto base. Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos, contendo elementos tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, componentes de pilhas e baterias, que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando descartados em lixos comuns, pilhas e baterias vão para aterros sanitários ou lixões a céu aberto, e o vazamento de seus componentes contamina o solo, os rios, o lençol freático, atingindo a flora e a fauna. Por serem bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais chegam de forma acumulada aos seres humanos por meio da cadeia alimentar. A legislação vigente, Resolução CONAMA número 257/1999, regulamenta o destino de pilhas e baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes ou importadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha ou bateria. Porém, o problema ainda persiste. Façamos agora uma pequena análise desse texto. Ele diz que 1% do lixo urbano é constituído de resíduos sólidos, quer dizer, lixo, contendo elementos tóxicos. Esses elementos, entre eles, ele cita os metais pesados, como chumbo, mercúrio, que são componentes de pilhas e de baterias, e que, ao mesmo tempo, eles são perigosos, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente de um modo geral. Quando esse lixo é descartado de forma errada, ele é levado para aterro sanitário ou para lixões a céu aberto, especialmente no lixão, porque ele é lançado diretamente ao solo. No solo, esses componentes formados por esses metais, eles contaminam os rios, os lençóis freáticos. O lençol freático é o lençol d'água subterrâneo e pode atingindo, na verdade, a flora e a fauna, quer dizer, a vegetação e os animais. Por serem bioacumulativos, que significa o seguinte, que um garimpeiro, ao usar o mercúrio para a extração de ouro, esse mercúrio pode ser jogado na água e se acumular em algas. E peixes podem se alimentar dessas algas e também passarem a acumular esse mercúrio. E quando o ser humano se alimenta desse peixe, ele absorve essa reserva de mercúrio que está agora presente nos tecidos do peixe. Então, ao longo da cadeia alimentar, esses metais podem se transferir, se acumular e chegar inclusive até o ser humano. O problema, isso é decorrente do fato desses metais não serem biodegradáveis. Biodegradável é aquilo que é degradado, que é quebrado em formas mais simples por bactérias ou por fungos. Ele é um metal, portanto não é biodegradável e permanece na natureza e se acumulando nos seres vivos e podendo, ao longo da cadeia alimentar, até atingir o ser humano. A legislação já regulamenta a quantidade, o uso, a forma como essas baterias e pilhas podem conter esses metais e também prevê uma forma de recolhimento desses materiais tão nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. No entanto, ele diz que, porém, o problema ainda persiste. Se o problema ainda persiste, ele pergunta: uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente, prestemos atenção a essa palavra, definitivamente, com o problema da poluição ambiental por metais pesados relatados no texto seria. Então, o enunciado nos pede uma sugestão que venha, uma sugestão que no caso seria uma solução que venha a resolver o problema definitivamente. A letra A.
Vamos ver se essa sugestão resolve o problema definitivamente. Deixar de consumir aparelhos eletrônicos que utilizem pilhas ou baterias como fonte de energia. Isso é impossível, porque esses equipamentos fazem parte da nossa vida, na forma de controle remoto, por exemplo, de um controle de um refrigerador, de um televisor. Então, há muitos equipamentos que usam baterias, equipamentos auditivos, e não se pode prescindir, não se pode dispensar mais esses elementos. Então, deixar de usar não seria uma solução, porque não temos essa possibilidade atualmente. E temos, mas traria enormes desconfortos, de tal forma que é melhor procurarmos outra solução. Usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa e evitar ingerir alimentos contaminados, especialmente peixes. Bem, usar apenas pilhas e baterias recarregáveis é uma solução importante, é parte da solução do problema, porque vai diminuir a poluição, o descarte frequente desses elementos, especialmente se procurarmos pilhas ou baterias de vida longa maior, e evitarmos de comer peixes contaminados também é uma coisa importante. Mas como é que eu vou conseguir evitar isso? Como é que eu vou conseguir evitar de comer peixe contaminado? Eu teria que fazer exames em fazer algum tipo de exame nos alimentos, nos peixes especialmente? Seria algo inviável. E quanto a usar apenas pilhas e baterias recarregáveis, tudo bem, é uma ótima sugestão, porém não é definitivo, porque de toda forma eu estarei usando. E por mais que ela seja recarregável, um dia ela terá sua vida útil esgotada e será descartada. E então esses elementos nocivos irão para o meio ambiente. Devolver pilhas e baterias após o esgotamento da energia armazenada à rede de assistência técnica especializada para repasse e fabricante ou importados. É também uma medida correta eu procurar uma espécie de coleta seletiva, entregar também ao fornecedor. Tudo bem, mas de toda forma está lá a pilha, vai estar lá a pilha e a bateria e terá que ser descartada no meio ambiente ou para a céu aberto, que não é nada recomendável, ou para um aterro sanitário, mas o problema de toda forma existirá. A letra D. Criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, pontos estratégicos de coleta de bateria e pilhas para posterior repasse a fabricantes ou importados. Também é uma medida correta, muito boa por sinal, porque você vai evitar de jogar esse ambiente, essa bateria ou essas pilhas, num aterro ou a céu aberto nos lixões, mas de toda forma existirá a bateria e existirá a pilha e de alguma maneira isso vai causar problema ambiental. Vejamos a letra E. Exigir que fabricantes invistam em pesquisas para a substituição desses metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e ao meio ambiente e que não sejam bioacumulativas. Essa seria a solução definitiva. Portanto, seria essa a alternativa que iríamos marcar na prova do Enem. E aqui eu encerro esta videoaula.